Eu não acredito que isso seja real. A história começa em 1953, quando o zelador Albert Tong caminhava no Parque Stanley, em Vancouver, no seu horário de trabalho, quando ele fez uma descoberta. Embaixo de uma árvore caída, ele encontrou os esqueletos de duas crianças envoltos em um cobertor velho, junto com uma garrafa de leite e um travesseiro pequeno. E os ossos aparentavam estar ali, há bastante tempo. Os restos mortais foram cuidadosamente analisados na época e a polícia concluiu que se tratava de dois irmãos, provavelmente um casal. Eles foram até a morte por um machado, depois cobertos pelo casaco que acredita-se ser de uma mulher. A polícia acreditava que eles foram mortos 5 anos antes, no caso em 1948. O caso foi muito divulgado na época, mas ninguém se apresentou para reconhecer os corpos. Surgiram algumas testemunhas que disseram ter visto naquele dia no parque uma mulher com 2 filhos, outros disseram que viu uma mãe com um casal de filhos e outros que disseram que viu um casal e 2 meninos. Mais tempo depois, viu somente os adultos e o homem estava com uma machadinha na mão e a mulher com sangue na perna. Mas isso não foi o suficiente para subir um degrau na investigação. Eles se passaram, retratos e moldes de seus possíveis rostos foram divulgados, mas sem sucesso. Em 2022, avanços na genealogia deram uma nova esperança. Utilizando o DNA dos restos mortais, investigadores conseguiram definir que não se tratavam de um casal de irmãos, mas sim 2 irmãos meninos. E através dessas investigações, chegaram nos ancestrais deles. Quase 70 anos depois, os meninos foram identificados como Derek Dalton, de 7 anos, e seu meio-irmão David, de 6 anos. E sua mãe era Anne Bosquet. Mas seus pais, porque cada um era de pai diferente, seguia como desconhecidos. Mas a história não acaba por aí. 2 anos antes, a Ali Brad, de 26 anos, e sua mãe Cindy deixaram seu DNA em sites de genealogia, porque eles estavam esperançosos em resolver um mistério dentro de sua família. A avó de Ali se chamava Diana Bosquet, e sua mãe se chamava Anne Bennett Bosquet. E ela tinha mais 2 irmãos, que eram Derek e David. Então, finalmente encontraram os familiares dos irmãos. Porém, o que aconteceu? A mãe de Ellie, Cindy, estava na casa dos 20 e poucos anos quando soube pela primeira vez que tinha 2 tios desaparecidos. Foi no início da década de 80 e ela estava olhando fotos no álbum de família de sua mãe. Cindy perguntou à sua mãe Diane o que tinha acontecido com seus irmãos, mas ela se recusou a falar sobre isso. Ela só chorava. Disse que sua mãe contava a história de que a família dela era muito pobre e Derek e David haviam sido levados pelos serviços de proteção à criança, porque sua mãe não podia sustentá-los, e só Diane ficou com ela. Mais tarde, ela contou a Cindy a história de ter que pular da janela das casas no meio da noite, onde eles moravam, porque sempre enfrentavam problemas para pagar o aluguel. A polícia sempre acreditou na hipótese de que os meninos foram mortos por sua própria mãe, a Ellen, que os cobriu com seu casaco, mas Cindy não acredita nisso, nem por um segundo. Ela diz que sua avó era uma mulher adorável e gentil, que cuidava das crianças, amava os animais e muitas vezes parecia muito